Nesse capítulo, vamos falar sobre o conceito conhecido como seleção de atributos e vamos ver como ele funciona na prática no ECA. Seleção de atributos são técnicas de identificar um subconjunto de características da relação, que são os mais relevantes na classificação. Foi falado no capítulo 3 sobre a maldição da dimensionalidade, onde uma grande quantidade de atributos pode deteriorar a performance do modelo, ou seja, quanto mais características, mais atributos, mais ruim é a performance do modelo. A seleção de atributos, além de útil para reduzir o problema da maldição da dimensionalidade, aumentando as chances de se obter um modelo genérico e não superajustado, ajuda na redução do custo computacional para a criação dos modelos, diminui o espaço em disco necessário para armazenamento de dados, simplifica o processo de extração e transformação de dados, além de simplificar a apresentação e demonstração dos resultados. Isso tudo porque a seleção de atributos nos diz que a gente pode obter um modelo com uma boa performance ou com uma performance ainda melhor usando um subconjunto de características dos dados, ao invés de utilizar todas. A seleção de atributos pode atuar de duas formas: selecionando um subconjunto de atributos que são considerados mais relevantes, ou criando novos atributos que são gerados a partir de atributos originais da relação. Para o nosso exemplo, vamos usar o conjunto de dados soybeans. Esse conjunto de dados ele possui um atributo classe com 19 classes diferentes. Então vejo aqui que a classe possui 19 valores distintos. Vamos clicar aqui em Select Attribute para executar a seleção de atributos. Para executar a seleção de atributos, é necessário selecionar o avaliador do atributo no botão Choose em Attribute Evaluator e Search Method. O método de busca deve ser compatível com o algoritmo de avaliação do atributo. Se a gente fizer uma combinação entre avaliador de atributo e método de busca incompatível, o ECA vai exibir uma mensagem e irá sugerir um algoritmo compatível, ou com método de busca, ou com avaliador do atributo ou vice-versa. Em Attribute Selection Mode, a gente pode optar por usar todo o conjunto de dados para treino ou usar cross-validation, indicando o número de partições que a gente quer utilizar. Para o nosso exemplo, a gente vai manter o método de avaliação subset eval, que já está selecionado, e o método de busca vamos selecionar Grid Stepwise. Basta então a gente clicar em Start. Vamos analisar então a saída do ECA. Então aqui primeiro a gente tem alguns dados sobre a avaliação, número de instâncias, número de atributos, que são 36. O que nos interessa está aqui. Então a gente tem os atributos selecionados. Essa numeração traz o índice do atributo pela ordem de importância, ou seja, do mais importante ao menos importante, e logo abaixo a gente tem uma relação nominal desses atributos, ou seja, date é o atributo que está na primeira posição, princípio está na terceira posição, temp na quarta, e assim sucessivamente. Clicando com o botão direito aqui na saída, duas opções interessantes é visualizar os dados reduzidos. Ele vai
abrir um gráfico de dispersão com esses dados, ou ainda a gente pode salvar esses atributos mais importantes em um arquivo ARFF para uso posterior. No próximo capítulo, que a gente vai falar de filtros, uma das atividades será reduzir o conjunto de dados carregados no ECA para aqueles selecionados pela seleção de atributos. Então vai ser um exemplo mais interessante e prático do uso da seleção de atributos.